quero convidar alguém que eu não preciso nem ler sobre ela, essa artista pernambucana, que já representou Pernambuco em São Paulo, no Slam Nacional, que vai tocar hoje acompanhada da sua DJ Boneca, grande DJ Boneca, com o seu baile da boneca, né, aqui em Pernambuco, outro movimento cultural super importante para a cidade, para o estado, inclusive, e por que não para o Brasil, né, amiga? Bione, ela está aí, né, acabou de lançar o seu primeiro disco solo, que é Ego, um projeto autoral, né, o primeiro álbum visual produzido, né, e lançado por um artista do rap negra aqui de Pernambuco, né, produzido por um coletivo de mulheres pretas, que inclusive está fazendo a produção desse festival, que é a Coltune Produções. Bione, que é escritora, que é atriz, compositora, né, já tem um outro trabalho lançado, que é o Sai da Frente, uma mixtape, que está no YouTube também, um projeto autoral que ela lançou aos 16 anos de idade, depois de lançar um livro aos 15. É só para dizer um pouquinho do poder dessa menina que vai chegar aí pra gente, essa menina mulher. Eu quero que vocês aplaudam com muito carinho, Bione DJ Boneca. Você não aguentaria uma semana na minha vida. Quem dirá 500 anos numa história pervertida, onde tem quem quer poder, onde tem quem quer comida. Um luta por vida digna, outro vê no chão e pisa. Esse sistema nos pisa, em nós que tá a saída. A pirra louca não para, crescida com um suporte que me fez secar a caneta. Olha bem na minha cara, sugira que eu quero ibope. Veja bem minha pele preta, vai dizer que eu tive sorte por ser a retinta da escola, por dominar oratória, por comprar um 12 mola. Porra, cês não me respeita pelo corpo que eu habito. Eu mesma não tive zelo quando não me amei no espelho. Chorei pelo meu cabelo, não era igual o da modelo. Numa escola só de branco, não estudei o povo preto, me apeguei ao povo preto. Hoje eu quem sou a modelo e tô me amando por inteiro. Essa aqui é boa, assim, ó. Marcando questões pra tu não ficar na dúvida. Sigo dando aula, às vezes de forma lúdica. Não teria problema em fazer poesia acústica. Sei que canto rap, rap também é música. Eu tô sem tempo pra vocês cagando regra. Não meça minhas palavras com a sua régua. Vê se me solta que eu não quero só ser rapper. Faço o que eu tiver vontade, se eu quiser vou cantar brega. Fica apontando até coisa que eu não fiz. Faz tua diz, depois tu vem me. E você é o piloto seco, o quadro é negro, eu sou o X. Visita o meu perfil, já já na bio vai ter atriz. Marcando questões pra tu não ficar na dúvida. Sigo dando aula, às vezes de forma lúdica. Não teria problema em fazer poesia acústica. Eu canto rap, rap também é música. Marcando questões pra tu não ficar na dúvida. Sigo dando aula, às vezes de forma lúdica. Não teria problema em fazer poesia acústica. Eu canto rap, rap também é. E essa música é pra quem se aventurar, fazendo de todo tipo, então não tenta me testar. A essência é a rima, só sai obra-prima. Sai da frente, tá pouco, vocês têm que sair de cima. Mostro o dobro e o triplo, tenho mais do que isso. Que eu não tô tendo preguiça, ligo pro que é compromisso. Tem que movimentar, eu faço som movediço. Que te toca como reza, encanta como feitiço. Chame magia preta, é uma preta na letra. Veja se não me rotula, dane-se sua etiqueta. Quero cachê, não gorjeta, não sou de arrumar teto, mas só ganho por nocaute se dá papel e caneta. Marquei questões e tu não ficou na dúvida. Sigo dando aula, às vezes de forma lúdica. Não teria problema em fazer poesia acústica, mas canto rap, rap também é consciência. Faz barulho. Boa tarde. Boa tarde, Festival Fala em Recife. Pra mim é uma honra estar aqui, né, representando o rap de Pernambuco, que também tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com informação, que combina com a periferia e que as pessoas que vêm de onde eu venho entendem. Então é muito massa estar participando aqui com minha arte. Tô com a maravilhosa DJ Boneca, como sempre. Façam barulho, por favor. É nóis. Vamos continuar. Segunda conjugação, disponível em todas as plataformas digitais. Acabei de lançar Ego, primeiro álbum de rap feito por uma mulher em Pernambuco. E eu digo assim, ó. E eu
Sigo no flow, seguindo o flow que vocês gostam de me ouvir fazer. Ritmo slow, tu grito wow, é de costume te surpreender. Sentindo o som, beat bom, e tem a letra que tu escolher. Chama a Bione, eu sei que ela vai saber desenvolver. Sem arrudeio, focando no centro, querendo ser livre, querer me prender. Sou obstáculo e a cor da minha pele tem sido um alvo até eu morrer. Tô trabalhando e a cor da minha pele há tempos que significa poder. E isso tudo é só o começo. Quando eu for rico eles vão saber. Vão ter que saber, vão ter que temer. Eu vou botar fogo e não vale correr. Vai ter mina preta na line, nas lives. Eles vão ter que pagar pra me ver. E mesmo antes de botar um preço, eu tô fazendo isso tudo valer. Esse som pode não me custar nada, mas já vale muito se toca você. Sigo no flow que vocês gostam de me ouvir fazer. Ritmo slow, é de costume te surpreender. Sentindo o som, beat bom, e tem a letra que tu escolher. Chama a Bione, eu sei que ela vai saber desenvolver. Sigo no flow, seguindo o flow que vocês gostam de me ouvir fazer. Ritmo slow, é de costume te surpreender. Sentindo o som, beat bom, e tem a letra que tu escolher. Chama a Bione, eu sei que ela vai saber desenvolver. Eu sei desenvolver, vão tentar me entender. Vai se perder se não acompanhar o proceder. Não venha você tentar desmerecer. Minha galera já sabe, eu boto pra fuder. Pernambuco no peito vai favorecer. Sotaque no som que tu quer aprender. Nos corre pra ter uma vida melhor. Isso que o meu povo merece ter. Não sabe o porquê, cês vão saber o quê. É a rima que te toca e não é clichê. Tipo terremoto, te faz tremer. Faça a sua aposta que eu não vou perder. Faz um tempo que eu comecei a escrever. Quero ninguém pra me interromper. Disse sai da frente enquanto eu estiver viva. Garanto que vocês vão me ouvir dizer. Seguindo o flow que vocês gostam de me ouvir fazer. Ritmo slow, tu grito oh. Sentindo o som, e tem a letra que tu escolher. Chama a Bione, eu sei que ela vai saber desenvolver. Sigo no flow, seguindo o flow que vocês gostam de me ouvir fazer. Ritmo slow, tu grito oh, é de costume dizer. Sentindo o som, beat bom, e tem a letra que tu escolher. Chama a Bione, eu sei que ela vai saber desenvolver. Ela vai saber desenvolver. Chama a Bione, ela vai saber desenvolver. Eu sei que ela vai saber desenvolver. Chama a neguinha, pô, que eu sei que ela vai saber desenvolver. Tão curtindo, tá bonito? Gostou do meu look, gente? E Uriel Santos, que fez o meu look. Eu trabalho com a Coltuna em Produções, que é uma produtora formada por mulheres pretas. Lene Ferreira, maravilhosa. Nem precisou ler a minha bio. A mulher é foda. Ó, vou recitar uma que nem estava no roteiro, mas eu vou recitar essa que eu amo. Essa poesia acho que cabe muito nesse momento. É que hoje mesmo só canto sufoco pra ver se amanhã eu vou cantar vitória. Disposição que não fica de canto, se não contar nota eu vou contar história. Coisa que eles são a fim de ter, mas são só herdeiros de tronos roubados. É que se nós tá falando da coisa, só resta pra eles ficarem calados. Já calaram um monte dos nossos, ainda pensaram que ia ficar assim. A real mesmo é que hoje nós reage, então vê se não fica a 2 passos de mim. Pra insultar tem que ser bem de longe. Pavio tá aceso, melhor tu não vir. Que tua matéria é a primeira que voa. Quando for a hora da bomba explodir eu vou descontar cada centavo e as vidas ceifadas que não voltam mais. Essa vai ser minha maior vingança, teu espirrar me ouvindo no Spotify. Não vai entender quando ela escolher meu nome pra ser a senha do Wi-Fi. É que se escuta Bione no fone, é o nome que ela não esquece mais. Fica por Bione, deixa ela me seguir. Mais barulho, por favor. Por Bione, deixa ela me seguir, viado. Fica por Bione. Muito obrigada, Festival Fala. Foi a intervenção do rap aqui. Essa música significa muito pra mim. O nome dessa música é Delas. E eu dedico ela às meninas que me seguem, às mulheres que trabalham comigo. Muito obrigada. Isso aqui não vai acabar, nunca vai aumentar
o som, vem rebolando a bunda. Elas dizem que eu sou a mais foda do baile. Só vai ter baile com essas minas junto. Então juntar todas bem na mesma pista. Bota eu no palco, elas gritam artista. A roda delas, todas suadas. No fim da noite eu já quero visita. Quero visita, foto entrevista. Bota os nomes de todas na lista. Ficam dizendo que são minhas fãs, eu que sou fã delas. Sou feminista, me emociona de embaçar a vista. Elas que dizem Bione resista. Vai ter mulher pra todo lado, lutante racista. Mata os machistas, vocês no front, eu já me instigo. Na contenção eu não corro perigo. Eu aprendi a olhar pra elas depois de tirar os olhos do umbigo. Tento explicar, mas nem sei se consigo. Tento entender tudo que eu digo. Entendam que quando eu pego o mic eu sinto vocês pegando ele comigo. Eu tô fazendo as garotas brincar, vocês tão fazendo a garota cantar. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia qual é meu lugar. Eu tô fazendo as garotas brincar, vocês tão fazendo a garota. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia, pô. Com a Qualtune tô fazendo tudo. Liga pra Lenin pra me contratar. Eu sei que somos mais do que sócias. A Qualtune mostra que eu posso sonhar. Depositam dedicação e esforço. Fé e não é só um esforço. Depositam em mim tudo que podem. Eu quero depósitos pro nosso bolso. Quero elas ricas porque elas merecem. Quero elas vivas sem dificuldade. Prometi um prédio e ainda chupou que eu daria pra elas toda essa cidade. Elas me deram força de vontade. Meu maior prêmio é ser dessa gangue. Desde o começo e tá nem na metade. Eu também acredito que somos gigantes. Eu tô fazendo a garota brincar, vocês estão fazendo a garota cantar. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia. Eu tô fazendo as garotas brincar, vocês estão fazendo a garota cantar. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia qual é meu lugar. Eu não saberia qual é meu lugar. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia. Eu não saberia qual é meu lugar. Dá pra entender, se não fosse as minas eu não saberia qual é meu lugar. Poxa, que alegria em estar aqui, gente. Foi muito massa, muito esperado esse evento também. A gente que faz parte da cultura hip hop, da cultura independente e de certa forma está inclusa em um evento como esse. A gente coloca muita expectativa nesses momentos. Está sendo muito lindo, eu vi ontem, hoje estou aqui participando e espero conseguir vir amanhã também para acompanhar esse movimento da comunicação do futuro mesmo, que está acontecendo no Festival Fala aqui em Recife e vai acontecer pelo Brasil inteiro. Quero mandar um salve para todas as instituições, projetos, pessoas, jornalistas que estão presentes aqui e que fortalecem a comunicação independente e inclusiva. Ó, vou recitar a última. Muito obrigada, pô, tô tão feliz. Ó, vou recitar a última. Essa aqui não podia faltar, não. Eu sou preta, favelada, e vou calando a boca de quem quer me ver calada. Não me calo porque meu povo fez isso por muito tempo. Agora eu tô forte demais pra lutar em qualquer momento, produzindo e dizendo versos que ajudam no meu crescimento. E antes de pedir licença eu peço discernimento, pra que saibam que nem toda resposta diferente tá errada, que ninguém para no caminho porque a barra tá pesada. Eu sou preta, favelada, e vou calando a boca de quem quer me ver calada. E já tentaram me calar quando disseram na batalha que eu não sabia rimar. Me mandaram lavar pratos e a casa arrumar. Eu não fui pior que nenhum e mostrei pra cada um onde é o meu lugar. E a partir daí quem disse que eu ia parar, ainda tô na caminhada. Eu sou preta, favelada, e vou calando a boca de quem quer me ver calada. E pra todos os efeitos o negrinho é o suspeito. Pro pai que formou o filho que pegou fila com preto. Daí vem o crime perfeito, colocar o prato cheio e não comer ele inteiro porque já tá satisfeito. E que se dane o sistema querendo preto silenciado. E pra sua informação, vai ter mais preto formado do que algemado de frente pro delegado. E como essa galera aqui, garanto que eu não tô parada. Eu sou preta, favelada, e vou calando a boca de quem quer me ver calada. Por saber que eu não tô sozinha, pras minas eu agradeço. É triste, eu reconheço, ao saber que pra termos valor precisamos pagar um preço. Mas vamos pagar, sem aturar macho comédia vomitando desrespeito, fazendo eles engolirem tudo. Agora é do nosso jeito. Eles vão ter que aprender a tratar as manas direito, porque mulher já tá cansada de tanto ser maltratada. Somos pretas, faveladas, e vamos calar a boca de quem quer nos ver caladas. Muito obrigada. É nóis.
Considerado a consciência, o eu de cada um, o defensor da personalidade, o retrato da individualidade que é necessário para a sobrevivência preta. Pode ser a arma, o escudo ou a fraqueza. O que te permite viajar pela autoestima, se admirar e se priorizar. Ego. O nome dela é Bione, viu? E a acompanhante dela é Boneca. Sigam nas redes sociais, gente. É muito importante, como Bione colocou, né? Às vezes parece que não é nada, mas uma curtida, às vezes um compartilhamento de um conteúdo, faz com que outras pessoas alcancem esse projeto, né? A voz, o trabalho, a música. E fecha contrato, né? Dona Elaine. Dona Elaine está aí, sabe disso. Sabe o quanto é importante para as meninas do Nordeste, inclusive, desde o começo da Alma Preta Jornalismo aqui, né, quando a gente começou com a redação, sempre houve essa relação com música, com cultura. Então, Bonequinha, obrigada. Bione, obrigada também. É um orgulho para a gente fazer parte da produção dessa artista, uma das maiores do Brasil, por que não? Eu quero convidar agora, né, Bonequinha está ali se desmontando, agradecer também a equipe de Libras aí do Centrai que está fazendo esse acompanhamento para a gente, essa tradução. Convidar o Pedro Borges, né, cofundador da Alma Preta Jornalismo, para conduzir agora esse momento para a gente. Salve, salve, pessoal. Boa tarde. Boa sexta-feira para todos nós. Vamos trocar uma ideia aí sobre algo muito importante, está muito ligado ao que a gente já está conversando, né, sobre jornalismo de causas. Conversar um pouco sobre a defesa do meio ambiente, que tem se tornado uma causa de todos nós, né? Acho que essa ideia aí de negacionismo está cada vez mais difícil de sustentar com tanta mudança, tanta coisa que a gente tem sentido. E eu acho que o jornalismo tem encampado cada vez mais essa discussão. A gente pensou numa atividade, numa mesa muito bacana, as pessoas bem interessantes aí para conversar com a gente. Antes de chamar o pessoal, só vou fazer aqui uma propagandinha para vocês, o nosso manual de redação da Alma Preta. Dizer que a gente está com algumas cópias aqui, o pessoal que quiser depois a gente consegue distribuir e deixar algumas, tá bom? Deixar essa daqui comigo, depois eu também deixo com um de vocês, certo? Então, vou chamar aqui agora o pessoal da mesa. O pessoal tem uma trajetória bastante bonita, então eu vou fazer questão de ler tudo, porque eu acho que é importante a gente exaltar também as pessoas que correm com a gente, né? Então, primeiro eu vou chamar a Carla Mendes. Ela é uma jornalista brasileira premiada que trabalha como repórter investigativo para a Mong Bay, no Rio de Janeiro. Ela é também bolsista da Rainforest Investigations Network. Aí estão vendo o inglês, tá firmeza, hein? Do Pulitzer Center on Crisis Reporting. Muito obrigado, inclusive, aos nossos parceiros do Pulitzer, que estão aí também fortalecendo a gente. Ela trabalha como correspondente para veículos estrangeiros desde 2015 e se especializou na cobertura de meio ambiente, povos indígenas, comunidades tradicionais e questões fundiárias desde 2017. Ela trabalhou como correspondente de questões fundiárias e direitos de propriedade para a Thomson Reuters Foundation entre 2017 e 2018. Ela ingressou na Mongbay em julho de 2019 como editora e correspondente. Pedi para a Carla vir para cá e vou pedir para vocês uma salva de palmas para ela, porque ela tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. Vem para cá, Carla, por favor. Muito obrigado, Carla. Bem-vinda aqui na nossa atividade. Agora eu vou chamar também uma outra pessoa, igualmente querida. Vou pedir também para depois que eu terminar vocês baterem palma, que merece muito também, que é o Takuman Cuicuru. Estou bem também nos nossos desenrolar. É idealizador do primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena, cineasta, membro do povo indígena Cuicuru, fundador do coletivo Cuicuru de Cinema, é presidente do Instituto da Família do Alto Xingu, atualmente vive nas aldeias de Ipatse, no território indígena Xingu, dirigiu o documentário As Hipermulheres, juntamente com o Leonardo Sete Carlos Falso. Tinha filmes premiados em festivais como Gramado e Brasília e presença da Altchone de Terras em Voes, em
Montreal. Em 2017, recebeu o prêmio de bolsa honorária da Universidade Queen Mary, Londres. Em 2019, foi o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro em Brasília, idealizador e curador do primeiro Brazil Indigenous Film Festival, UK. Vem para cá, então, por favor, Tacumã, por gentileza. Pessoal, por favor, uma salva de palmas. Muito obrigado também. Por favor, fique à vontade, tem água, tudo aí, só não pode, por enquanto é só água, né, pessoal? E agora chamar por último aqui o André Fidelis, pedagogo, especialista em gestão educacional, comunicador, educador, cofundador do coletivo Força Tururu, um dos responsáveis por elaborar a formação de comunicadores populares, que alcançou 11 comunidades da região metropolitana do Recife. Contribuiu no texto e layout da cartilha de apoio a coletivos periféricos, co-criador de 2 campanhas pelo enfrentamento ao genocídio da juventude negra, a partir de estratégias de comunicação e facilitador da formação de comunicação e mudanças climáticas, que ocorrem em 3 comunidades do Recife. Por favor, André, vem para cá também, para a gente também te ouvir e poder trocar uma ideia com você. André, inclusive, que é da casa, estamos aqui em Recife, que é um lugar muito especial, uma cidade que pulsa a comunicação, pulsa a cultura, pulsa jornalismo de causas. Acho que é um espaço muito legal para a gente... Pode ficar aqui que eu fico no cantinho, o mediador não tem que aparecer menos na hora da atividade. E é isso, antes de passar para os colegas, vou pedir também depois para vocês uma salva de palmas para todo mundo que está trabalhando no evento, para o pessoal que está cuidando do espaço, para o pessoal que está cuidando do audiovisual, e em particular também para as nossas produtoras monstras, que fizeram tudo isso acontecer, que é a Thaís Fôlego e a Lene Ferreira. Uma salva de palmas para o pessoal todo. Certo? Então, vamos começar com a conversa. O pessoal também separou alguns materiais audiovisuais, apresentação. Pensei em começar com o André, porque você também separou com a gente, separou alguns materiais, a gente já está no pente. É o primeiro vídeo, produção. Ele vai deixar o vídeo para o final, então, pessoal. Então, você quer começar, colocar sua apresentação? Puder colocar a apresentação, aquela apresentação de slide. Pedir para você falar, se você quiser, fale o que o seu coração mandar. Se você quiser ignorar minhas perguntas, pode ignorar. Mas o que eu queria te perguntar, para deixar registrado, queria que você falasse só um pouco. Que eu vi a gente estava vendo um pouco do trabalho que você estava fazendo, e a gente trabalhando bastante essa ideia do jornalismo de causas, da questão do meio ambiente. Recife é uma cidade que sofre muito disso, né? Principalmente a questão... Recife é uma cidade que é conhecida nacionalmente pelos seus mangues, pela sua riqueza que tem natural, e é uma cidade que tem sentido muito esses impactos, né? Aí eu queria que você falasse um pouco desses impactos e como você acha que, de alguma maneira, a comunicação, o jornalismo, pode ser também uma forma de se opor a isso, né? De denunciar essa situação aí que a gente está passando. A palavra está contigo. Então, primeiro, boa tarde, né, a todos, todas e todos. Fico muito feliz de estar aqui representando o coletivo Força Tururu, nesse momento. Coletivo que, no mês que vem, vai completar 15 anos de caminhada, e eu tenho muito orgulho de dizer que são 15 anos de caminhada ininterruptas. A gente nunca parou de atuar, a gente sempre teve aos trancos e barrancos, se movimentando, se organizando, primeiramente na comunidade do Tururu, e a partir de 2020 a gente sai da comunidade do Tururu e começa a ocupar outros espaços também na região metropolitana do Recife. Eu vou te responder, Pedro, essa pergunta, mas antes eu queria apresentar rapidinho o meu coletivo, né? Somos 10 hoje, nem todas as pessoas estão ali. Algumas pessoas do coletivo também vieram para cá, estão aqui. A Adri, Lena, Aninha e Leandra estão aqui, são 4 integrantes que compõem o coletivo da gente. E falando bem rapidinho, assim, a gente nasceu em 2008, como eu falei, né? Mas tem uma coisa que é importante falar, o que acendeu essa chama de luta dentro da gente, porque a gente nasceu em outubro, né? E nessa caminhada, já perto do final do ano, ocorreu, infelizmente, um duplo homicídio numa comunidade vizinha nossa, e uma televisão, um programa de televisão foi lá e fez a matéria e jogou o duplo homicídio para a comunidade da gente.
Ao mesmo tempo, estava acontecendo que Dona Edith, que é uma senhora que mora dentro da comunidade, nessa comunidade onde ocorreu o duplo homicídio, fazia árvore de Natal gigante lá com material reciclável, e essa mesma emissora foi lá fazer uma matéria com Dona Edith e não colocou como se Dona Edith morasse dentro da comunidade do Tururu. E a gente ficou pensando, por que o duplo homicídio jogaram para a gente e Dona Edith, que estava fazendo um trabalho massa, não colocaram para a comunidade do Tururu? Então, a gente viu a necessidade de fazer um coletivo que trabalhasse por comunicação para enfrentar, primeiramente, as mazelas que a própria mídia gostava de estigmatizar a nossa comunidade. E um dos resultados disso é que, se vocês derem uma gulgada, por exemplo, agora, e colocarem comunidade do Tururu, as menções negativas da nossa comunidade elas caem drasticamente, quase inexistem. Isso não quer dizer que na comunidade da gente não tem violência, mas no Segundo Jardim também tem violência, no Poço da Panela também tem violência, e em tantas outras comunidades que se dizem nobres aqui da região metropolitana do Recife, também tem violência. Mas porque só registravam a da gente como potenciais, letais e problemáticas para a sociedade. Então, quando a gente começou a pensar em comunicação, a gente pensou nesse sentido de que voz da gente pode ser ecoada para mostrar esse lado de nossa comunidade que nunca é mostrada, né, que nunca é vista. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi um documentário que está no YouTube também, que se chama Tururu, Justiça, Paz e Vida, que ganhou um prêmio da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E com esse prêmio a gente começou a comprar equipamento de audiovisual, e a partir daí a gente não parou mais. Pode passar aí, por favor. No que eu for falando, vai estar embutido essa pergunta que tu fez, tá, Pedro? Então, e as principais ações da gente, dentre tantas, mas eu vou elencar 3, que é a formação de comunicadores e comunicadores populares, que ela começou em 2020 e permanece hoje, já alcançou mais de 11 comunidades na região metropolitana do Recife. Só esse ano foram 5, que é a comunidade do Pilar, lá em Itamaracá, Ferro Velho, em Itapissuma, Ilha de Deus, Vila Tamandaré e Jardim Show, no Recife. E aí, essa formação de comunicadores populares, a gente organiza um plano particular formativo, tem uma cartilha que é distribuída também, e no final a ideia é fazer uma culminância com cada grupo que a gente vai, e essa culminância ela tem que dar uma resposta para a comunidade, produção de vídeo, ou a música, ou fanzine, são várias perspectivas que a gente inclui nas diversas linguagens de comunicação, mas que é preciso, a partir da formação, dar esse retorno para a comunidade. O segundo, que é desde maio, está em vigor, que é a campanha Paulista Território Nosso, que ela trata de 3 aspectos importantes, que é o meio ambiente, o direito à moradia e o direito à cidade. E quando eu falo meio ambiente, eu vou falar isso daqui a pouco também, mas Paulista ela está virando os olhos da especulação imobiliária estão voltados também para o Paulista, né? Quem for lá vai ver diversas matas sendo derrubadas para construir condomínios, fábricas e em alguns casos também flats de luxo. Direito à cidade, porque se você for lá no bairro de Maria Farinha, que é o último bairro da área litorânea, da parte do litoral de Paulista, né, da parte das praias, a Votorantim. E é importante citar o nome dessas empresas, porque o trabalho da comunicação popular, comunitária, independente é isso, né? Porque se você vê uma reportagem de mudanças climáticas no Fantástico, por exemplo, vai ser uma reportagem bonita, impactante, que vai gerar sensibilidade, mas os caras são atrelados ao mercado financeiro. Então, eles pouco citam quem causa todas essas mazelas à sociedade. E a Votorantim, lá na cidade de Paulista, ela ergueu um muro de mais de 1,5 km que impede a população de acessar a praia. E quem mora do lado de lá, da praia, como comunidades pesqueiras, os próprios comerciantes, estão numa situação de calamidade, assim, que é pouco vista pela própria população da cidade, pelo governo. E se a maré está cheia, se alguém passar mal, vai morrer dentro de casa porque não tem condições de sair, porque o muro da Votorantim impede isso, sabe? E a gente está numa luta forte contra a Votorantim. Tivemos recentemente uma reunião com o secretário de Meio Ambiente. O cara escutou a Votorantim, mas não escutou a população que estava lá. Então, é uma das lutas que a gente enfrenta nessa campanha que a gente está travando. E o direito à moradia, que é na ocupação floresta, que é uma ocupação que é recente, que está dentro da comunidade Tururu, que estamos organizando com GTs, Assembleia, tem um representante aqui da ocupação também. Com muita luta e muita organização, a gente está fazendo um pouco de cada coisa, mas de forma sistemática, organizada e processual.
E essa última é comunicação e mudanças climáticas, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo em três comunidades da cidade do Recife, com jovens. Pode passar, por favor. E aí eu queria destacar duas. Primeiro é a campanha Paulista Território Nosso, que tem lutado junto ao coletivo Salve Maria Farinha, que infelizmente não está aqui, mas Fernando tem vindo participar do Fala, contra a especulação imobiliária na cidade paulista, o que tem acarretado a destruição do meio ambiente, rios, praias, manguezais, são alguns dos exemplos. Paulista é tida uma cidade dormitória, né, onde as pessoas moram lá, mas não trabalham lá, mas essa realidade está mudando muito na cidade. E aí tem lá um espaço verde, uma reserva privada, que é da Votorantim, e que governos passados entregaram à empresa, e que hoje em dia, se você for entrar lá, tem que entrar quando não tem um segurança, porque ele bota você para fora, bota drone também para seguir você nessa área de reserva. E nessa área de reserva, inclusive, passa o Rio Poti, que é um dos principais rios da cidade, que ele também tem fronteira com Igaraçu e Abreu e Lima e também Olinda, né? E a segunda que eu queria destacar é a ação de informação e comunicação desenvolvidas nas comunidades Ilha de Deus, Jardim Uchoa e Vila Tamandaré, Recife, com jovens a partir do debate em torno das mudanças climáticas. Pode passar, por favor. E aí os principais problemas identificados nesse processo de debate em torno do meio ambiente e questões e mudanças climáticas é esse muro absurdo da Votorantim que ela ergueu lá na cidade. Como eu falei, recentemente a gente teve uma reunião com o secretário de Meio Ambiente e o muro está lá há 2 anos e eu fico rindo pela tragédia, véio, porque de tanto que a gente já sofreu. Assim. Porque o muro está erguido lá há mais de 2 anos, rindo pelo absurdo também. E o secretário sequer ouviu as comunidades pesqueiras de lá, sabe? A gente teve que ir lá e colocar para ele que é um absurdo uma prefeitura só ouvir o lado das empreiteiras e em nenhum momento se abrir à disposição para conversar com as comunidades que lá existem. E a gente conseguiu, a partir dessa conversa, pelo menos abrir um processo de diálogo entre os moradores, comunidades pesqueiras e comerciantes que ali moram, para uma reunião com o secretário de Meio Ambiente e, posteriormente, com o prefeito. A Marco Zero já fez uma matéria sobre isso lá, a Globo foi lá e fez, o Coletivo Tururu está fazendo constantemente. Quem puder pode dar uma sacada no Instagram da gente, Coletivo Tururu. Constantemente está tendo essas revoltas da gente lá no Instagram sobre isso, mas pouco tem se mudado. E nesse processo desse trabalho que a gente está fazendo, estamos finalizando agora um documentário chamado A Maria Farinha que Sumiu, porque a ideia é falar sobre a Maria Farinha que existia há 10 anos atrás, que é esse bairro que a gente está falando. Ela não, provavelmente daqui a 5 anos, ou até menos, não vai existir. Tem a reserva do Paiva, que é bem conhecida aqui, né, que parece que você entra num mundo diferente, uma realidade paralela, que aquilo também, na nossa opinião, não existe. A reserva do Paiva é uma área verde que foi privada, né, que tinha a antiga festa da lavadeira lá, que foi expulsa devido à forte especulação imobiliária no local. E aí estão querendo fazer com Maria Farinha, que é um bairro de Paulista, a mesma coisa que fizeram com a reserva do Paiva. E aí as empresas que tem lá, todas as águas que são derramadas dos rios, da piscina, elas escoam diretamente nos manguezais que ficam ao redor desses grandes empreendimentos. Lá, para você ter uma ideia, tem condomínio que é construído dentro do mar. Dentro do mar. Tem uma pessoa aqui que é de João Pessoa, eu estava no subgrupo e vi, tem lá um hotel em Tambaú, né, que ele foi feito dentro da praia, né, dentro do mar. A mesma coisa os condomínios lá de Maria Farinha, de Conceição, que são bairros de vizinho para Amarelo, quem for vai ver. E vai checar o absurdo desses condomínios que são construídos dentro da água. Lá na Ocupação Floresta, por exemplo, que a gente está desenvolvendo também essa campanha Paulista Território Nosso, tem algumas árvores, juá, maçaranduba e alguns cajueiros, que elas deixaram de dar frutos também, muito em função dessa degradação do meio ambiente, em função dessa mudança climática que vem ocorrendo no mundo. E ali, por várias vezes, o pessoal entrava dentro da mata e saía com sacas e sacas de frutas, mas hoje em dia essa realidade não está ocorrendo como antes. E aí tem um aspecto interessante desse trabalho que estamos fazendo. Fala meu tempo aí, tá? Vai que vai.
nesse trabalho que a gente está fazendo de mudanças climáticas, nessas 3 comunidades lá do Recife, na Ilha de Deus, por exemplo, as pessoas lá, elas não veem mais alguns peixes que antes eram pescados lá, e nem a abundância de crustáceos no local. E é interessante porque essa falta de peixe e essa falta de crustáceo, que antes tinha abundância e hoje não mais, tem uma senhora lá que ela estava me falando o seguinte, que ela trabalha com excursão que ela faz para Caruaru. Então, o que acontece? Pela falta do peixe, pela falta do crustáceo, por muitas vezes também pela falta do sururu, as pessoas deixam de ter a sua renda básica, que é extraída da maré. E por ter essa renda básica extraída, não consegue fazer esse passeio que ela vai para Toritama, vai para Caruaru, para comprar roupa e trazer para cá para revender. Então, quer dizer que é um processo de escala. As mudanças climáticas, né, afetam a vida marinha, que afeta a economia, que afeta a vida das pessoas. E o primeiro, sempre, nessa escala de prejuízo que é mundial, sempre a população pobre, sobretudo a população negra, que sofre primeiro. Né? Sempre acontece isso. Na comunidade Jardim Uchoa, por exemplo, com essa chuva que deu em 2022 aqui, que alagou metade do Recife, tivemos mais de 2.000 pessoas desabrigadas, mais de 200 pessoas que, infelizmente, tiveram suas vidas perdidas. Lá em Jardim Uchoa tinha casa que não alagava. É um bairro que, historicamente, alaga, assim, o Ipicep ali. Mas tinha casa que não alagava. Então, agora tem casa que alaga sim, que entra, que a água fica até o teto. E uma particularidade aconteceu lá, que quando a gente estava fazendo a gravação do trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Jardim Uchoa, é que tinha um correio de casas assim, tipo 10, 12 casas, perto do canal que a gente foi lá, que estavam abandonadas. Assim. O pessoal não aguentou mais e foi embora. Para quem é pobre, assim, sabe que um dos sonhos que a gente tem é ter uma casa própria. Né? A gente a primeira coisa que a gente pensa assim, porra, quando é que eu vou conquistar minha casa? Quando é que eu vou deixar de pagar aluguel? Ou quando é que eu vou deixar de morar na casa dos meus pais? Ou quando é que eu vou deixar de morar de favor na casa de alguém e comprar uma casa? E ter mais de 12 casas abandonadas em uma comunidade e ninguém quer entrar, ninguém quer ocupar essas casas, porque sabe que se qualquer chuva que der e a maré estiver alta, justamente pelo rio Tegipió, está espremido e os canais estarem cheios de areia, quando tiver a primeira chuva, não vai ter condições nenhuma de alguém permanecer lá, porque vai entrar água dentro da casa, vai alagar e vai perder tudo. E por isso que as pessoas abandonaram, infelizmente, os locais que, com tanta força, com tanto suor, com tanto sacrifício, conseguiram construir. E também o excesso de lixo, que é uma coisa que é permanente em todas essas comunidades que a gente visitou. Lá em Ilha de Deus, por exemplo, tinha uma senhora que mostrou uma casa para a gente, que ela tinha, dentro da casa dela, tinha uma estante só de brinquedos de gente da classe média alta, assim, bonecas gigantes, transformers gigantes, assim, tudo vem da maré. É lixo da classe média que escoa em comunidade pobre. Ursos de pelúcia, aí o povo pega lá, limpa, dá uma enxugada e está novo, assim. É lixo que para a classe média não serve mais, joga no rio, termina no quintal da pessoa que mora lá na Ilha de Deus. Pode passar, por favor. Está terminando o... e agora, que tipo de resultados e perspectivas estão inseridas nesse contexto de luta? E eu acho que eu trouxe algumas respostas na pergunta que Pedro faz, mas o trabalho de comunicação que a gente tem feito nesses espaços, por exemplo, na campanha que a gente está desenvolvendo em Paulista, temos ainda, além desse documentário que a gente está fazendo, a gente produziu zines, mais de 200 zines que a gente distribuiu nos sinais do Bom Preço, lá no Janga. Tem um material de colagem que a gente fez, cartazes, placas que foram distribuídas na cidade, mais de 100 postagens que foram feitas no Instagram, vídeos que foram produzidos, e a ideia também é a gente finalizar essa campanha, além do processo de incidência que a gente está fazendo, de tentar cobrar posicionamento dos governos, sobretudo do governo municipal,
fazer girar esse documentário para organizar cineclubes dentro da cidade de Paulista ou em mais cantos que porventura, a gente conseguia articular. Na Jardim Uchoa, a gente produziu algum material que vai ser distribuído também, inclusive ficou pronto hoje. São panfletos porque uma das discussões que o pessoal lá, que era coletivo de mulheres de Uchoa, trazia, é de que havia um processo de passividade, de letargia dos moradores de Jardim Uchoa. As casas alagavam, o pessoal perdia tudo e a população, pelo um processo forte de tirada de consciência, de não promoção de um debate concreto juntamente com a população, acreditava que era isso mesmo, que infelizmente é assim e não tem como mudar. Então, estamos fazendo um processo de organização das pessoas que moram lá, juntamente com outros coletivos, para fazer uma abordagem de casa em casa, de entrega de material, e também tem um vídeo pronto, que a ideia é fazer um cineclube lá em Jardim Uchoa, com a perspectiva de cutucar o povo para tentar refletir sobre o problema que está passando lá. Eu só tinha mais coisas, mas eu só queria encerrar com um videozinho do próprio Jardim Uchoa, que é de 1 minuto, para a gente... Pessoal, puder colocar aqui. Isso, esse vídeo mesmo. Só não está o som. Quando nossas casas aqui foram invadidas, né, de água, teve casas aqui que chegou a mais de 1,5 metro de água, certo? Então, assim, nós vivemos hoje num dilema muito grande. Quando vemos que está perto do chuveiro, ficamos todos sem conseguir dormir, nossos filhos ficam preocupados se vão para a escola, se tem como voltar da escola. Então, assim, hoje a gente vê esse dilema, um descaso, né, do poder público. Essas são as casas aí que estão abandonadas. É um correio de mais ou menos 12 casas. O pessoal foi tudo embora. No meio tem um rio, aí de um lado tem casa, do outro lado tem casa. Aí são casas, na sua maioria, de alvenarias, que foram completamente deixadas para lá. Algumas o mato tomou conta. É isso aí, quem puder acompanhar a Coletivo Tururu no Instagram, a gente agradece. André, muito bom, muito legal ouvir. A gente está fazendo muito essa conversa sobre essa ideia do jornalismo de causas, um jornalismo posicionado. É muito legal a gente ver como esses coletivos e grupos nas periferias, nesses outros territórios, como fazem uma comunicação muito aguerrida, uma comunicação realmente de denúncia, uma comunicação que se mantém revoltada diante dessas injustiças. Impressionante como a degradação do meio ambiente impacta, sobretudo, como você disse, a vida das pessoas mais pobres, das pessoas das comunidades. Vamos dar prosseguimento à nossa conversa. Eu só ia deixar vocês que estão acompanhando a conversa avisados que depois dessa primeira rodada, logo depois eu já vou abrir para fazer perguntas, tá? E para vocês perguntarem. Então, quem já quiser ir pensando em pergunta, comentário, coisa que queira falar, já vai anotando que depois dessa primeira rodada a gente vai abrir para vocês trocarem e provocarem eles também, tá bom? Bom, vou pedir para a Carla falar um pouquinho agora. A Carla, a partir do que, né, eu acabei lendo um pouco aqui sobre esse breve currículo dela, né, um pouco que a gente conta, essa quase mini-bio que a gente fala, né? A Carla faz um trabalho real de um jornalismo bastante investigativo, de acompanhar territórios. Hoje, cobrir essa área ambiental no Brasil é muito delicada. A gente vê muitas situações de violência no Brasil, sobretudo contra jornalistas. Mas a gente percebe também, Carla, vendo um pouco da sua trajetória, como tem uma mobilização ali. Parece que, de alguma maneira, o jornalismo parece algo que você não faz apenas pela profissão. Parece que tem uma coisa de uma
uma paixão, de algo de ficar inquieta diante dessas situações. Queria muito que você compartilhasse um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória, e a mesma provocação que eu fiz ao André, vou fazer a Tacumã também, de contar um pouquinho sobre como você acha que o jornalismo, que a informação, a comunicação, pode ser uma ferramenta para a gente conseguir enfrentar esses problemas que estão colocados, e nesse caso, em particular, as questões climáticas. De novo, muito obrigado, viu, Carla? Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui. Eu não posso deixar de falar o quanto que eu estou emocionada de estar aqui. Chorei muito ontem, hoje, durante as apresentações. E já respondendo ali o Pedro, sim, o jornalismo que eu faço, hoje eu tenho certeza que é missão. E que é também um chamado da ancestralidade para, através do meu trabalho, ajudar a combater as injustiças. Só para dar para vocês um pouquinho de contexto, a maior parte da minha carreira, eu era repórter de economia, trabalhei em veículos de imprensa tradicionais, cobria os grandes projetos de infraestrutura em Brasília, na época do segundo governo Lula e Dilma, e me lembro claramente quando tinham manifestações indígenas fechando o eixo monumental, a reclamação imediata das pessoas, já estão os indígenas aqui de novo reclamando, tem que dar a volta, não dá para passar no eixo monumental, assim. E cobria de uma perspectiva completamente diferente, e como que a minha vida transformou. Eu sempre digo, e vou continuar repetindo isso, como que a Amazônia, os povos indígenas, comunidades tradicionais mudaram a minha vida e a minha trajetória, porque eu fiz essa transição. A primeira reportagem ambiental que eu fiz, na verdade, foi sobre o desastre de Mariana. Eu, na época, ainda cobria economia e estava muito indignada com a cobertura da imprensa. E eu e uma outra colega, a gente resolveu fazer de forma independente, publiquei no Bril, né, que existia, publicava grandes matérias, e, enfim. E aí, desde então, por alguns caminhos, em que o Pulitzer Center, né, eu sou bolsista deles, estou fazendo esse projeto, mas já tive outras oportunidades de treinamento, de financiamento de reportagem. Aconselho muito a vocês se interarem melhor, porque é uma fonte muito bacana para poder financiar projetos independentes. E, desde 2017, eu me dedico exclusivamente ao jornalismo ambiental das comunidades tradicionais. 2017 foi o ano em que eu fui à Amazônia pela primeira vez, e, desde então, fiz vários projetos. Muitas coisas que vocês falaram aqui reverberam muito nas matérias que eu fiz, nessa questão das empresas, né? Hoje eu trabalho para a Monga Bay, que é um site dos Estados Unidos independente, sem fins lucrativos. Ele é mantido por doações de leitores, né, algo que nos Estados Unidos é muito comum, e por fundações e outras organizações. E o que me move é que, de fato, tem uma liberdade. Eu dou nome aos bois, literalmente, em todas as matérias que eu faço, acusações, às vezes sofro intimidações também, mas não me intimido. E o que eu encontro, tudo muito bem calçado, eu publico. E o que me move é ver que, através desse trabalho, eu consigo, muitas vezes, ajudar as comunidades, e principalmente dar voz e tirar da invisibilidade. Para hoje, eu decidi falar com vocês, principalmente que a gente está falando de meio ambiente, direito à vida, né? E estou escolhendo o caso dos Guardiões da Floresta, da terra indígena Araribóia, onde eu fiz um documentário em 2019, na época eu trabalhava para a Fundação Reuters. E esse trabalho, eu tenho uma gratidão enorme, porque, assim, é o trabalho mais premiado da minha carreira. Eu fiz junto com um documentarista em inglês, na época. Então, nós ganhamos 4 prêmios internacionais, é o projeto mais premiado. E 6 meses depois que o documentário veio ao ar, o Paulo Paulino Guajajara foi assassinado brutalmente, em uma emboscada, supostamente por madeireiros. E, na época, eu e o Max Bering, é o nome do documentarista inglês, nós ficamos devastados, e, desde então, aquilo ficou na minha cabeça, assim, desde a apuração em campo de coisas que eu soube, que eu tive vontade de avançar mais, e, na época, eu não podia. E, sobretudo, depois do assassinato do Paulo, mais do que nunca, eu fiquei com esse em mente de ter um projeto para voltar na terra indígena Araribóia. E eu, em 2021, propus, né, essa rede do Pulitzer, é uma bolsa muito bacana, que durante um ano você propõe um projeto de investigação e você se dedica a esse projeto. Eu
propus esse projeto, bati na trave, quando foi em 2022, reformulei, tentei de novo, consegui a bolsa, né? Eu comecei na Monga Bay fazendo edição e reportagem, mas eu quis voltar para a reportagem, que é a minha paixão. Então, ganhei a bolsa e consegui fazer minha transição de volta para ser 100% repórter. E eu acabei de voltar da terra indígena Araribóia, que foi um turbilhão de emoções, reencontrar todos os guardiões, né? Assim, muitos dos que eu encontrei, conhecer novas pessoas. E me despertou muito sobre a importância da gente seguir as reportagens que a gente faz, que muitas vezes a gente faz matérias e a gente vai para outra. E esse é um caso que eu acompanho há 4 anos. Agora, dia 1º de novembro, faz 4 anos que o Paulo foi assassinado e ninguém foi punido. Então, não posso dar muitos detalhes do projeto de investigação que eu estou fazendo, claro, mas o motor desse projeto é fazer justiça, porque ele virou o símbolo da luta dos guardiões da floresta da Araribóia, e, assim como ele, muitos defensores da terra e defensores da Amazônia, do Cerrado, em qualquer lugar do mundo, são assassinados, e, na maioria das vezes, ninguém é punido. E, como vocês vão ver que, assim, no caso dele, principalmente, ele praticamente me contou o que ia acontecer. Porque ele estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado e, enfim, se sentindo sozinho, e a gente vê que 4 anos depois, esses problemas persistem. Então, é isso que me move para poder tentar ajudar as comunidades. Eu já tive casos em que peitei empresas de óleo de palma com contaminação de água em terras indígenas, e depois do trabalho, o Ministério Público Federal usou minha reportagem como prova no processo e conseguiu avançar. Tive um caso recente que eu fiz sobre grilagem de terras no Pará, uma empresa com certificado de sustentabilidade, grilando terras. Dentro dessas terras tem, inclusive, cemitérios indígenas e quilombolas, o que é um absurdo. Depois da publicação da reportagem, 2 meses depois, o certificado da empresa foi suspenso. Então, é nesse impacto, é isso que me move, e é uma honra realmente estar aqui. Na Abrage, eu acompanhei o painel de indígenas, que eu fiquei muito emocionada, falei, que coisa linda. Isso tem que ser rotina, isso tem que ser o normal. Então, estar aqui nesse evento com essa pluralidade de vozes e pessoas com histórias incríveis, realmente, assim, é um privilégio. Ou seja, eu sou a minoria, né? Mas, apesar da pele branca, eu tenho sangue indígena, sangue quilombola, e que me chamou muita atenção também a expressão jornalismo de causas, que eu confesso que eu não conhecia. Comentei com jornalistas que cobrem meio ambiente que também não conheciam. E, a partir de hoje, eu vou falar que, sim, eu sou a jornalista da causa indígena, sou jornalista da causa Amazônia, da causa dos quilombolas, da democracia e pela vida. Maravilha, merece palma. E, para finalizar, eu separei uns trechos desse documentário que reverberou mundo afora, né? Então, vai ter um trechinho do trailer. Se o pessoal puder colocar o trailer do vídeo, e aí, na sequência, eu vou mostrar. Esse, sim, está faltando só. A nossa TI, ela se sente hoje ameaçada. Antes era a floresta amazônica, acabou tudo. A gente ficou incomodado com a questão da invasão dos madeireiros. O nosso trabalho é bater os pontos, né, nas entradas dos madeireiros. Né? Não, ninguém vai te bater não, chefe. Pegado a identificação deles, pensando que é brincadeira, não é. Foi a sua casa, que aqui tu manda no bagulho, fala então se tu vende, hein? Tem até morto, né, pode dar alguma coisa, conflito com o madeireiro. É isso o nosso receio. O conflito ir se acirrando. Muitos guardiões que já foram assassinados já. Do governo Bolsonaro, isso se torna muito mais grave. Para você mudar qualquer coisa sobre demarcação, nós precisamos ir para o Congresso e uma PEC. E a Constituição Federal aqui está sendo brutalmente atacada. Está destruindo a nossa vida, está destruindo a nossa cultura. É uma região, às vezes, extremamente violenta. É uma guerra muito grande que nós viemos enfrentando até hoje.
E aqui, puder só dar uma pausinha, e na sequência eu vou mostrar para vocês essa entrevista que eu fiz com o Paulo, que ela não consta do documentário original. Quem faz documentário sabe, enfim, você tem como que eleger alguns personagens para guiar. Então, no caso, né, na época, eu não acompanhei o processo de edição, acompanhei de longe, né, estava sendo feito lá em Londres. Enfim, a entrevista do Paulo acabou não entrando no documentário original, mas, na sequência, quando ele foi assassinado, eu e o Max, a gente conversou e ele fez essa edição e a gente fez um epílogo para o documentário, só com essa entrevista dele. E, ao rever essa entrevista agora, pouco antes de ir para Araribó, e mais, desde que a gente foi lá, a gente tinha um sonho de voltar e assistir o documentário com os guardiões. E eu fiz isso. Dessa vez, estavam, tipo, 70, 80 guardiões. Foi, assim, muito emocionante poder voltar, poder conversar com eles, ouvir, né? Eles fizeram um debate, depois foi algo muito emocionante. E uma das coisas que, enquanto eu estava lá, que era uma coisa que eu até já estou conversando com o Pulitzer para conseguir financiamento, é que, depois dessa semana lá acompanhando, começa a borbulhar ideias, inclusive de fazer um jornalismo mais inclusivo. A gente não pode fazer esse jornalismo extrativista, imperialista, que vai lá e tira sem pensar em devolver para a comunidade. Então, no caso desse projeto, por exemplo, eu que também estou fazendo um documentário, né, a investigação, e vai ter a parte em vídeo, tipo um mini documentário, de ter em Guajajara. Porque lá, nessa semana que eu estava lá, eu pude perceber, porque muitos, claro, falam português, mas tem muitos que não falam a língua direito. E aí eu estava acompanhando a reunião deles, e eles começavam a desculpa, eu vou falar na língua. E aí eu me dei conta, eu falei, não, eles têm que ter um material na língua, porque, apesar de ser uma região extremamente devastada, se você olha no mapa, é uma ilha verde, ao redor é tudo desmatado, era a questão madeireira muito complicada, né, lá, e eles preservam a língua, eles são educados em Guajajara. Tinha uma criancinha lá na aldeia que ficava querendo interagir comigo e eu não conseguia conversar, porque eu não falo Guajajara, ele só falava Guajajara, o que é muito bonito. Então, esse é um diferencial, né? E esse processo de apuração e reportagem com as comunidades tradicionais é um processo que me transforma muito todos os dias. Então, nesse processo, e aqui com vocês, já está me transformando e vindo novas ideias. Eu acho que a gente tem que colaborar com os coletivos, com as comunidades tradicionais. Acho que a relação é de só temos a ganhar, de ampliar as vozes e fazer essas colaborações. Então, aí, para encerrar, quero mostrar a entrevista que eu fiz com o Paulo e prestar essa homenagem para ele, que um guerreiro, ele se tornou o símbolo da luta dos guardiões e símbolo da vida, né, pela luta pela floresta e contra as mudanças climáticas e destruição do planeta. Podemos colocar, pessoal, o último vídeo? Aí. Aqui o madeireiro fez aqui esse coisa aqui para ele ficar bem, que fez um mutazinho aqui para ele ficar aqui. Fazer emboscada com o guardião. Esse daqui é o mutar que o madeireiro fez aí, enquanto tem uns que estão rachando estaco aí, o outro tá vigiando aqui, com arma de fogo, que ele fica ali em cima, assim, ó, já sentadinho ali em cima, assim, já esperando quem para o guardião passar aqui já atirar. Ou já aconteceu tiros já, assim, É perigoso o trabalho que vocês fazem? É muito perigoso. É perigoso. Mas já morreu um dos guardiões nossos, o nome dele é Afonso. E o madeireiro matou ele, nada aconteceu, nada, nem justiça. Né? Ele ganhou uma diariozinha para manter a família, agora ele morreu, a família dele está sofrendo lá. Não tem nenhuma pessoa que dá uma providência para ajudar a família que ficou para trás, né? Ele morreu lutando nessa terra aqui, por essa terra que nós estamos aqui hoje. Lá no povoado lá tem um caralho lá branco que está jurando de me matar. E agora mesmo não está nem com um mês que ele andou atrás de mim para matar eu, por causa que eu defendo a floresta. E ele é madeireiro? Mas ele é pago por madeireiro, igualmente eu falei ali. Madeireiro, ele é pistoleiro pago por madeireiro. Prende o madeireiro e quer prender o guardião. Rapaz, isso é... não sei por que isso.
Nós se sentimos muito sozinhos, assim, sem ajuda. Nós estamos precisando de ajuda, muito apoio aqui nessa terra aqui. Obrigado, Carla. Acho que tem uma dinâmica muito legal também de fazer essa homenagem. Acho realmente muito importante e acho que as suas reportagens, sua coragem, suas investigações mostram como é importante a gente continuar fazendo esse trabalho e como o nosso trabalho na área da comunicação ela tem a possibilidade de, às vezes a gente se frustra porque a gente queria que o nosso trabalho conseguisse, às vezes, até mais coisas. Você relatou medidas importantes, resultados importantes, como citações das suas reportagens em ações do Ministério Público. Então, acho que essas são coisas realmente que marcam mais do que qualquer prêmio, né, a carreira de um jornalista, né? Então, muito legal estar com você, agradeço bastante. Aproveito e deixo... Posso só acrescentar uma última coisa, que, enfim, além do Paulo, eu queria também prestar homenagem para o Dom Phillips e o Bruno Pereira, né, que fez um ano aí, que eles foram assassinados. E é importante dizer, eu conhecia os dois. O Dom Phillips foi um dos primeiros jornalistas a fazer um trabalho com os Guardiões da Floresta, lá nos 2015, mais ou menos. E o Bruno Pereira também está nesse documentário que eu fiz. A gente pode depois enviar o link para compartilhar com o pessoal. Então, assim, quando os dois foram assassinados, foi outro baque, porque, imagina, o segundo entrevistado assassinado, do documentário que eu tinha feito. E quem é jornalista sabe como todos nós ficamos devastados e com medo de ir a campo, mudamos protocolo de risco. E, na época, muita gente me mandava mensagem como é que eu estava, e a família, você vai parar? Agora você vai parar? Eu falei, não, a gente não pode parar, é missão. Então, queria prestar essa homenagem para eles, para finalizar. Muito bom, muito bom. E aproveitar, falar para as pessoas, acho que parte desse trabalho bonito que a Carla tem feito também acontece por conta do que ela também falou, do próprio Pulitzer Center, né? Então, acho que é legal também o pessoal procurar o Pulitzer Center. A gente está com um convidado querido aqui, o Jonathan está aqui com a gente, que é do Pulitzer. Acho que o pessoal também pode procurar. O Pulitzer sempre abre possibilidades de bolsas para reportagens, para grandes investigações, muitas delas ligadas a questões ambientais. Acho que vale a pena o pessoal ficar de olho nisso. E como a gente está falando só dos nossos... falei de um colega nosso internacional, falar também da Jéssica, que aqui a gente está com uma colega também muito importante da Fundação Gabo, que também é uma conexão que a gente tem tentado fazer e com os nossos colegas da América Latina, nossos colegas em particular da Colômbia, porque parte, inclusive, dos problemas que a gente sofre também são problemas compartilhados pelos colombianos, no que diz respeito à Amazônia, no que diz respeito ao desmatamento. Então, deixar registrado também o pessoal conhecer o trabalho da Fundação Gabo, que é uma referência que diz respeito ao jornalismo no nosso continente. Por último, vou passar para o nosso colega, para o Tacumã, para ele falar. Tacumã, eu acho que você tem algumas, para além do que você pensou em falar, você tem contribuições muito interessantes para fazer para a gente, porque você também tem uma participação muito grande no cinema. E o cinema é uma plataforma, um formato que tem uma possibilidade de um alcance muito interessante, muito grande, muitas vezes maior que o jornalismo. E, em alguma medida, se utiliza de técnicas do jornalismo para algumas produções. A Carla estava aqui contando um pouco até das suas produções também. E eu queria que você compartilhasse um pouco de como você vê que esse trabalho, seja da comunicação, do jornalismo, do cinema, é também uma ferramenta para as lutas que nós travamos, né, a partir dessa ideia de jornalismo de causas. Pode ser? Tamo junto. Obrigado, Pedro. Então, eu sou Tacumã, eu sou da terra de do Xingu. Obrigado pelo convite aqui, para falar, pelo espaço também. Eu acho que é muito importante, né? E eu, como trabalho com audiovisual desde 2002, né? Inclusive, eu tive formado pelo Vídeo nas Aldeias, que fica aqui em Recife e Olinda, né? Eu já tive aqui, tive a oportunidade de conhecer a cidade de Recife
aqui em 2012, morei realmente conhecendo também a cultura dos outros povos indígenas aqui do Pernambuco também, que luta pela causa, luta pelo meio ambiente. Eu acho que para a gente o cinema dentro da aldeia, né, a gente tem coletivo de cinema, na verdade, coletivo de audiovisual, né, o CKC, Coletivo Cuico de Cinema. Desde que a gente fundou lá, e a gente começou dar continuidade do nosso trabalho, formar também novos realizadores indígenas. Por quê? Para a gente poder lutar pelos nossos direitos, porque realmente uma coisa, a ferramenta de cinema, a ferramenta de audiovisual é muito importante dentro da nossa comunidade. Com audiovisual, a gente pode defender nossos direitos, a gente pode lutar com mudança climática que está acontecendo. Porque o nosso rio Xingu cada vez mais está secando, cada vez mais está sendo atacado, né? Porque com audiovisual estamos assim denunciando tudo o que está acontecendo, porque nosso trabalho como documentarista, como realizadores, como a gente sente como a comunicadora da floresta dentro das nossas aldeias, porque hoje em dia é uma ferramenta muito importante dentro das nossas aldeias. Não é somente no Xingu que acontece isso, todos no Brasil. Porque, inclusive, agora, realmente, que eu poderia ter falado no começo da minha fala, ontem, né, a gente teve o grande vitória para os povos indígenas, né, porque, realmente, sempre a gente vem lutando, e ontem a gente acabou vencendo essa marca temporal, né, uma grande conquista, muito grande para povos indígenas, né. Sempre eu falo assim para as pessoas que estão lutando contra povos indígenas, se coloca no lugar da gente. O que você vai fazer? O que você vai reagir com sua terra está sendo atacado, a sua mata está sendo atacada? E se coloca no lugar da gente. O que você vai fazer com o seu trabalho também? Por exemplo, se vocês morando lá, o que vocês vão fazer? E realmente o governo anterior foi pior presidente do Brasil do lado dos povos indígenas, porque não vou dizer que ele incentivou muito a população brasileira para tocar fogo nas nossas terras. Inclusive eu fiz um documentário sobre isso, que chama A Febre da Mata, e tem um documentário que eu tinha feito sobre a mata viva, depois vem a mata sendo atacada pelo fogo e os animais estavam morrendo. Então, esse trabalho que estamos trabalhando e dentro da nossa comunidade, junto com a nossa comunidade, porque audiovisual, estamos querendo lutar através disso, para que a gente possa se tornar protagonista das próprias nossas histórias, onde estamos lutando pelo meio ambiente, onde estamos lutando pela preservação da nossa cultura, nossas histórias e das línguas. E por causa audiovisual estamos trabalhando para que a gente pode falar a própria nossa língua. Não é somente a língua portuguesa, não é somente a língua inglesa. Nós valorizando a própria nossa cultura, valorizando a própria a língua através do cinema. Porque é isso que é o nosso trabalho e dentro da aldeia. Inclusive sobre a saúde indígena, o que está acontecendo no movimento em Brasília, o que está acontecendo em qualquer lugar. Estamos formando comunicadores indígenas, qualquer lugar do Brasil. Hoje em dia, a ferramenta de cinema, ferramenta de música também, que eu falo rap, indígenas, estão lutando pelos seus direitos, porque com isso que estamos trabalhando, por isso, o objetivo do Vídeo nas Aldeias, eles formar cineastas indígenas, comunicadores indígenas, realizadores indígenas, não sei como é que pode dizer assim, documentaristas indígenas, para que eles possam se tornar dono do próprio a sua imagem. Eles têm que contar a sua história, eles têm que ficar contar a própria sua cultura dentro das aldeias.
Isso que é a ideia para que a gente pode trabalhar, ser como protagonista da própria nossa história através da ferramenta do cinema, através do audiovisual, né? Então é isso que eu quero compartilhar realmente com vocês, porque uma coisa que estamos trabalhando, fortalecendo, resgatando, os realizadores indígenas são mensageiros do futuro. Assim a gente vai contar para a nossa cultura, para novas gerações. Porque eu quero finalizar aqui, eu peguei aqui realmente a minha fala, para que a gente pode, dizendo assim: índios, simplesmente índio, a mata desmatada, nosso povo humilhados, nossa terra roubada, nosso povo escravizados, plantas, medicinas em mãos multinacionais, que roubadas de forma cínica, são exportadas e retornam o preço de ouro, cheio de química. Somos uma sociedade milenar, temos muitos que ensinar. Para que motosserra? Se tão fácil cuida da terra, preservando a natureza. Porque assim, com certeza, teremos ar melhor para respirar. E homem branco fez o seu próprio barranco, que está prestes a desmoronar. O rio está secando, a temperatura do ar aumentando. Pejorativamente diz, somos índio, mas não somos nós que a natureza estamos acabando. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom ouvir o seu relato. Pessoal, como prometido, eu tenho perguntas para fazer, caso vocês estejam muito tímidos. Mas, como prometido, eu queria abrir para as pessoas fazerem perguntas, porque eu acho que é legal para todo mundo interagir, colocar questionamentos. Uma das nossas... Óbvio que às vezes na correria de evento a gente não consegue, mas a ideia é que a gente também traga vocês para participarem. Então, será que alguém não quer fazer uma pergunta? Não ficou provocado? Temos ali temos 2 perguntas, temos 3 perguntas, temos 4 perguntas. Então, agora já deu já. Vocês podem vir um pouquinho aqui mais perto? A gente podia fazer esse bloco, essas 4 perguntas, e aí a gente vem para cá. Oi? Então, gente, boa tarde ou boa noite, não sei ainda o horário. Meu nome é Madalena, eu sou daqui de Recife. Minha formação sou jurista, sou advogada, mas o meu campo de atuação também é o da comunicação. A primeira coisa que eu queria falar é parabéns, assim, estou muito feliz por estar participando desse evento e por estar vendo a construção, né, do que vocês estão fazendo. Então, é massa estar fazendo parte disso, estou muito feliz com isso. A minha segunda colocação seria uma pergunta mais direcionada para André, porque eu posso dizer que eu sou uma prova viva do seu testemunho acerca da imagem que o Tururu, né, vem construindo também. Eu cresci em Rio Doce, então eu lembro qual era a imagem realmente do Tururu, né, e o que é que a gente vê o Tururu fazendo e construindo hoje. A minha curiosidade é referente à adesão. Como é a experiência do teu coletivo, né, do coletivo que você atua, dentro da comunidade em termos de adesão? Se tem uma dificuldade das pessoas, né, do entorno da comunidade participarem, porque eu já ouvi isso de algumas organizações aqui do Nordeste, principalmente com o enfraquecimento que foi imposto pelo desgoverno de Bolsonaro. Eu fiquei muito curiosa para te ouvir e feliz também por tudo que você mostrou. E uma outra questão, assim, eu fiquei também muito feliz com a tua fala, Carla, quando você trouxe a importância do teu trabalho dentro de um processo, né? Eu, apesar de estar distante da advocacia, eu já atuei na Defensoria Pública e também durante a universidade, então é muito legal quando eu vejo essa interação na vida real, do jornalismo com o direito. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Boa, me chamo Betinho, sou do bairro de Sítio dos Pintos, pedagogo e estudante de jornalismo e do A Voz da Comunidade. A minha pergunta vai para os três, mas essa relação, né, da incidência, né, da comunicação ter a importância da incidência política, né? E aí falaram muito dessas instâncias de poder, né, do poder público, né, do poder judiciário. De ontem para hoje a gente está vendo muito com força essa relação da justiça, né, do poder judiciário. E aí a minha pergunta é muito o meio ambiente, essa relação da comunicação mesmo no território, né? Qual é as ações de fato que vocês percebem, né, que a comunicação que vocês fazem, né, ela deixa a informação popular e ela consegue sim atingir aquela senhora que não acessa o Instagram, que não acessa o Facebook? E qual é o desafio que vocês acreditam que a comunicação ainda tem para atingir aquela massa que não é só a massa da elite ou a massa que vai, né, para o show, consegue pagar para ir ao show, mas que às vezes nem sai da sua comunidade, nem conhece a prefeitura, nem conhece o que é a Câmara de Vereadores? Qual é a função da comunicação de fato a atingir aquela pessoa que vive no sindicato o dia inteiro, por exemplo? Boa pergunta também. Aí é um pouco mais para cima. Isso ali. Aí depois já tem outro cara que já está ali pertinho. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Helena, sou jornalista. Também faço parte da ENOS, Laboratório de Jornalismo. Eu queria perguntar para vocês três, assim, né? Para mim, o que eu percebo é que é um desafio muito grande conversar ainda com a população sobre a questão do clima, né? Sobre justiça climática, emergência climática. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiriam elencar, talvez, algumas dicas de como é que quando a gente produz esses conteúdos, né? E aí tem muita diversidade, né? Porque tem um coletivo mais territorial, tem o trabalho de Carla, tem Tucumã, né? Com perspectivas diferentes. Como é que a gente consegue se aproximar mais da população com essa pauta, né? Porque Tucumã traz aí, assim, se coloquem no nosso lugar, né? Então, como é que às vezes a gente, nesse papel de produzir esses conteúdos, de fazer esse trabalho, queria saber se vocês teriam aí algumas dicas nesse sentido, de como é que a gente se aproxima, né? Tanto da população, quanto no sentido dessa incidência mesmo do trabalho da comunicação, para que as coisas avancem, né? Para essa transformação social mesmo. Outra ótima pergunta. O pessoal já está tudo anotando aqui. Logo mais a gente já volta a bola para cá. Boa. Sou Alain Oliveira, sou de Salvador, Bahia. Tá? Faço jornalismo alternativo. Estou aqui representando a Voz do Axé e também o Informe Nordeste, na comunidade lá do Nordeste de Amaralina. Estou aqui nervoso porque a sua fala, Carla, ela me deixou ao mesmo tempo forte, mas também muito triste, porque no final ali você me trouxe a memória de Mãe Bernadette, né? Porque ela, no final do vídeo, foi o clamor que a pessoa que você perdeu, foi o meu momento de sentir a pessoa que eu também perdi, a mãe do Quilombo lá, que foi Mãe Bernadette, uma pessoa que a gente conheceu, que a gente viu a história e que fez muito por muitos lá no Quilombo Caipora, lá da cidade de Salvador. E você também me retrou uma coisa que é qual a minha importância hoje fazendo jornalismo alternativo, do que a gente sabe e o que é que a gente não pode falar por conta de ameaças, né, por conta de medo de você ter que sair da sua própria comunidade, porque se você ficar nela, você é capaz de ser o próximo. E hoje ela não sabe, morrer sem saber quem foi que mandou matar o filho dela, e hoje também perder a vida. E o que é que mais a gente precisa? Minha pergunta é, como a gente de jornalismo alternativo pode se fortalecer em rede para que a gente possa não cair na sabotagem e também nos boicotes que as mídias de grande porte
tenta nos matar cada dia mais, engolir, né? Porque eu acredito que se a gente vir em rede, como o Alma Preta Jornalismo e todas as outras potências de mídia, né, a gente consegue se fortalecer, porque uma coisa é pegar sua causa e visibilizar, pegar a causa de Mãe Bernadette também e tornar público, e assim as outras causas também, não só de Mãe Bernadette, mas de Micael, de Joel e de todos os corpos pretos que a gente já viu tombar. É isso, obrigado. Muito bom, sempre bom a memória trazer de Mãe Bernadette. Mais uma também vítima dessa... Acho que agora já o pessoal fez chama, porque eu vou ter que voltar para cá, porque a gente já tem que ir daqui a pouco, né? Mas muito bom a gente trazer essa memória da Mãe Bernadette, que é mais uma pessoa vítima dessas violências colocadas contra os povos indígenas, contra a população negra no Brasil. A gente acompanha muitas situações também de violência Alma Preta contra os povos quilombolas, que também passam situações de disputa de terra também muito complicadas, muito similares do que os povos indígenas também passam no Brasil, as comunidades ribeirinhas, os povos tradicionais de uma maneira geral. Vou voltar aqui para vocês, só vou pedir para vocês, até por uma questão de tempo, para serem bem diretos nas respostas. A gente pode fazer a mesma ordem ou vocês querem fazer o contrário? Vamos fazer a mesma ordem, então. Começa, pode ser? Então, quando a gente inicia, né, enquanto Coletivo Tururu, todo o trabalho que a gente desenvolve era exclusivamente para dentro da comunidade, né? A produção audiovisual, a gente tinha também um projeto que era Consciência Relâmpago, que os irmãos evangélicos fazem né, o culto relâmpago, e a gente fazia Consciência Relâmpago, que era a ideia de colocar vídeos, fazer um cineclube na rua, quem estivesse passando lá parava e assistia, e todas as produções que a gente exibia nesse cineclube era feita pelo Coletivo Tururu. E aí, quando o pessoal começava a ver os seus rostos lá nesses vídeos, era identificação direta, assim, porra, estou aparecendo ali e tal. Eu lembro que a primeira vez que a gente apareceu na televisão, enquanto Coletivo Tururu, foi muito engraçado. Aí eu fui no mercadinho lá, vizinho, e aí a turma ficava brincando, vai queimar minha televisão, viu? Queimou minha televisão porque vocês apareceram lá e tal, tão feio, vocês eram. E aí é engraçado porque essa identificação de você se ver ali gera uma empatia automática com as pessoas. Então, a gente tinha uma adesão muito forte da comunidade. Quando a gente estava na rua com as câmeras, o pessoal pedia para entrar dentro das casas. Em 2020, em 2019, quando a gente sai da comunidade e vai atuar em vários territórios da região metropolitana do Recife, acaba que a gente perde um pouco essa relação muito forte com a identidade, com a comunidade, porque não tem aquela sistemática que a gente fazia o tempo todo. Quando a gente assume a contribuição na organização da Ocupação Floresta, que é uma ocupação que nasce dentro da comunidade Tururu e que estava sendo invisibilizada pela própria comunidade. Inclusive, a primeira ação que a gente fez foi uma exposição de fotografia chamada Um Tururu que talvez você não conheça, que era para falar sobre a ocupação, e também muito também da pandemia, das eleições do ano passado. A gente começa de novo a constituir essa relação com a comunidade, mas para fazer uma resposta geral, eu acho que a gente tem que falar a linguagem das pessoas da própria comunidade. E, por exemplo, se eu for falar com a comunidade Jardim Uchoa, o que é que primeiro toca? Nesse trabalho que a gente está desenvolvendo lá, as casas abandonadas. Então, se eu for falar com o pessoal, olha, é impossível a gente aceitar isso, um monte de gente indo embora, deixando essas casas aqui, e a comunidade não fazer nada. Obviamente que a gente vai falar isso numa linguagem que gera empatia, que gera relação, que ative as pessoas a refletirem sobre os problemas de sua comunidade. E uma coisa interessante, que eu estava participando de uma oficina agora, justamente com quem estava facilitando foi Flora e Lucas, e aí eles falaram um negócio que eu achei muito interessante, ficou aqui na minha cabeça, que acho que o termo era esse que eles usaram, a comunicação offline, e que também é muito presente na produção que o Coletivo Força Tururu faz a partir da comunicação, que é produção de zine, que é também produção de panfletos, cartazes, a gente tem lambes que é feito. Antes, quando a gente fazia o nosso informativo, que é o Articula Tururu, que é um zine, a gente produzia uma tiragem de 200 informativos, a trancos e barrancos, porque a gente precisava tirar xerox e era caro. E aí, quando a gente produzia, e a gente saía distribuindo na rua. Hoje em dia, a gente faz isso ainda, mais pouco.
a gente saía distribuindo de mão em mão na rua, na comunidade. E aí, quando a gente encontrava alguém que não sabia ler, a gente parava e lia o jornal junto com aquela pessoa que não sabia ler, para ela entender que a importância e a força que tinha aquele informativo para a comunidade, que só via rostos da comunidade. E aí, para não me estender mais, é isso, acho que é falar a língua da comunidade. E hoje, a gente está tentando fortalecer esse vínculo que a gente perdeu em certa parte, porque a gente começou a ir para outros espaços junto com a comunidade Tururu, e o que está dando energia e força para a gente persistir nessa caminhada assim, muito mais intensa dentro da comunidade agora é a ocupação floresta. Inclusive, tem Leandro aqui, que é um braço forte lá, líder potente da ocupação floresta, que está aqui acompanhando a gente também nesse momento. Muito obrigado, André. De Carla. Continuando um pouco essa questão de engajamento, que acho que permeou várias perguntas aí, é uma coisa assim que eu tenho pensado muito, e acho que muitos veículos, porque, claro que o formato tradicional de jornalismo ele tem uma importância, e respondendo um pouco à pergunta da colega sobre a questão jurídica, realmente o texto jornalístico ele é usado muitas vezes como referência, né? Eu até outro dia me entrevistaram sobre por que você faz o texto e o vídeo, né? Então acho que vale a pena tocar um pouco nesse assunto. Infelizmente a gente sabe que a população lê cada vez menos, porém para o meio jurídico o texto e a investigação muitas vezes ele é quase que um processo, né? E as investigações que eu faço, por exemplo, elas passam por análise jurídica antes de serem publicadas, inclusive para minimizar riscos de processos, de ter algo ali. Esse é um cuidado que a gente tem. E, por exemplo, nesse caso que eu citei do óleo de palma, o Ministério Público Federal no Pará, esse foi um caso na terra indígena Turé Mariquita, o procurador me disse que ele estava há 7 anos tentando conseguir uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília para fazer um procedimento de análise da água, de todo o ciclo hidrológico, para provar a contaminação da água pela empresa, que é a Biopalma, hoje BBF, que inclusive está envolvida em vários conflitos aí na região, né, já que vamos citar os nomes das empresas aqui. E depois que a minha matéria foi publicada, ele usou no processo, e tipo 1 ano e pouco depois ele conseguiu a decisão. E eu até, para a gente é muito importante, principalmente veículos sem fins lucrativos, mostrar o impacto do trabalho. E ele falou com todas as letras da importância que foi o material mais completo que ele teve, que realmente dissecava toda a problemática do óleo de palma lá naquela região, que, enfim, lá atrás foi vendida como sustentável, biodiesel e tudo isso, e, na verdade, a investigação desmascarou vários pontos dessa sustentabilidade que, na verdade, não existe. E o vídeo, ele tem um poder muito grande, acho que para comunidades, assim, todo mundo gosta de vídeo, e, enfim, o pessoal jovem, e para as comunidades tradicionais, aí eu falo muito pelas comunidades indígenas que eu acompanho muito, a oralidade. Ela tem uma força muito grande, e então o vídeo ele tem um alcance. Eu tenho certeza que muitas vezes eles não leem a reportagem que eu faço, mas eles assistem o vídeo e compartilham o vídeo. Então, é muito importante a gente pensar nesses meios, mas, além disso, isso é uma coisa que a Mongabay até compartilhou no LinkedIn, o fundador, e foi bastante elogiado, o plano estratégico da empresa até 2030, e uma das coisas é buscar mais engajamento. Então, a gente está em pensamento constante, além do formato tradicional, da reportagem e ter efeitos na justiça, derrubar decisões, como que a gente pode engajar com a sociedade, né? E isso o Pulitzer Center também faz, né? Em outros projetos que eu tive financiado pelo Pulitzer, por exemplo, eu dei uma aula virtual para a escola de 2º grau sobre o meu projeto, que esse foi até um projeto sobre indígenas nas cidades, que é um assunto super invisibilizado também, foi na época com base no censo. Então, e de ter esse efeito multiplicador e entender, isso que ele falou foi lindo, a senhorinha não sabia ler, você lê junto com ela, de entender, porque a gente não pode só olhar para o umbigo, você quer atingir a comunidade, e foi isso que veio à minha cabeça sobre essa questão desse novo trabalho com os Guajajara, de ter o vídeo em Guajajara. E, em primeiro momento, pensei em legenda, e o pessoal falou, não, mas é melhor dublado, porque é a oralidade que domina. Então, acho que isso é fundamental, a gente entender o público que a gente quer atingir. Então, recorrer a imprimir flyer, jornalzinho, o que for, sabe? Acho que a gente tem que lançar o maior número de ferramentas possíveis para poder
ter esse impacto. Muito obrigado, Carla. Se você puder também, Tacumã, responder também os questionamentos. Então, no caso a pergunta dele, né, não sei, falou assim, como é que a comunicação chega a pessoa que não tem nada de Instagram, as coisas então, grande desafio realmente a gente tem na comunidade é ter uma escola indígena também. Tem na escola indígena, lá tem internet, professores indígenas estão trazendo também isso, essa comunicação também para a gente, através do as pessoas aqui não tem nada, eles nem sabem o que é internet, tem quem nem sabe o que é realmente comunicação, quem nem sabe o que é o Instagram, sei lá, alguma coisa assim. Quem leva essas informações os professores indígenas também dentro da aldeia, assim, entendeu? E isso que traz notícias. Antigamente só escutava rádio dentro da casa, assim, o Rádio Nacional, e depois chega a rádio comunicação, depois chega a televisão, depois chega a internet na aldeia. Então, eu sou de lá realmente, eu sou da aldeia, eu moro na aldeia. Eu vejo isso assim, por exemplo, minha mãe nem sabe o que é o Instagram, sabe só falar na língua e escrevendo na língua cuicuro, tudo assim, entendeu? No WhatsApp, no Instagram, cada um se comunicando na sua língua, a própria língua, né? Isso que é legal também, entre as aldeias se comunicando na língua indígena. E está faltando agora realmente ter configuração no celular e ter uma língua indígena, porque hoje em dia é comunicação através da língua mesmo, fortalecendo a nossa língua também através de comunicação, né? Então, nós mesmos estamos também escrevendo a própria língua para que a gente pode mandar para as outras pessoas também, tipo jornal na aldeia, escrevendo a língua, mandar para os outros, né? Entendeu? Isso que é comunicação dentro da aldeia, né? E eu acho que ela falou também sobre como é que é o acesso, né? Falou assim sobre não era que acesso de ter oportunidade de chegar lá. Eu acho que como jornalista, eu acho que é isso que a gente precisa muito realmente. Nós queremos assim mostrar o que está acontecendo dentro na aldeia, assim, para que a gente pode inclusive Paula, né, trabalho da Carla, né, Carla é muito importante dentro da comunidade indígena, porque ela trazendo a investigação, e onde eu moro realmente tem muito acontecendo muito invasão de terra, madeireiros, coisas, né? E a gente precisa mostrar isso, porque nós somos também investigador, que eu falo assim, quem cineasta, documentarista, já é um pesquisador, são como jornalista, como investigando tudo o que está acontecendo, porque é muito fácil também chegar nas aldeias assim, só a se comunicar através da nossa organização e algumas associações da comunidade, e assim a gente abre acesso para qualquer pessoa que pode lutar pela causa indígena dentro da comunidade, porque é isso que é cinema, e traz também a luta dos povos indígenas, quem luta pela causa indígena também com a gente, porque isso aberto para todos os jornalistas chegar a fazer investigação na comunidade indígena, onde está acontecendo desmatamento, garimpos ilegais, as coisas, né? Então é isso que eu deixo assim para vocês, realmente. Terra indígena onde eu moro, realmente aberto para todo mundo, quem quiser chegar assim, aberto que eu falo assim, para fazer um trabalho, eu falo assim, troca de olhares, troca de conhecimento, se ajudando os outros, e assim a gente faz as coisas certas, através do contrato, através do que está fazendo. Será que invasor que está chegando nas aldeias, ou não, ou jornalista, o que ele vai fazer? Então, é isso que o nosso trabalho junto com a nossa comunidade dentro da aldeia.
Obrigado, Tacumã. Tacumã, inclusive, daqui a alguns meses a Carla vai lá, provavelmente já fazer uma reportagem. Ficou sabendo que tem invasão, ela já deve ter pensado, vou lá fazer uma reportagem, vamos denunciar essa história. Pessoal, antes Pedro, só uma coisa, faltou só responder a questão do colega que falou dos riscos, só se eu puder falar. Por favor. E sim, a história da mãe Bernadette é algo que realmente também não pode ficar impune. E você mencionou a questão da segurança, né? Isso é uma questão que a gente leva muito em consideração, não só a segurança do jornalista que vai em campo, mas também das fontes que a gente coloca na matéria. E aí, é claro, eu vou e volto para minha casa. Vocês que estão denunciando de dentro do território, o risco é muito maior. E a gente tem que levar isso em consideração. Agora, vão se calar? Não, mas a gente tem que buscar meios, né? Então, claro, às vezes a gente usa depoimento e não coloca o nome, às vezes um caminho que a gente pensa muito é de repente, fazer as colaborações. E, infelizmente, a gente sabe que esse foi um caso que até um curso que eu dei junto com o Pulitzer Center em Angola, que foi uma situação assim, democracia não existe, jornalista preso em função de informações que são publicadas. E um dos caminhos que a gente vê são parcerias, e principalmente com veículos, né? E a Monga Bay é sempre aberta a parcerias para fazer reportagem, né? E outros veículos também independentes. Quando você faz parcerias com outros veículos, e muitas vezes internacionais, as pessoas ficam com mais medo, na maioria das vezes, de fazer algo. Então, acho que esse espaço para colaboração é uma relação de ganha-ganha, né? Para todo mundo, como forma de se proteger, porque nada, não vale tudo em nome de uma matéria. A vida vale muito mais, e a gente tem que levar muito isso em conta em relação às fontes, né? Então, vocês que estão na comunidade, vocês, né, os comunicadores, mas também vocês sofrem essas represálias, e a gente sabe que isso acontece em campo. Então, enfim, acho que a gente tem que pensar caminhos de continuar denunciando, mas preservando a vida, e a colaboração é um dos melhores caminhos, na minha visão. Muito obrigado, Carla. Pessoal, é o seguinte, a gente vai encerrar aqui essa atividade, essa discussão, mas o pessoal vai continuar por aqui, a gente pode continuar a conversa. Queria dar um salve também, eu dei um salve para alguns dos nossos colegas, dar um salve para o pessoal do Pajor, da Repórteres Sem Fronteiras, que está aqui também. Veio uma galera de grupos também, jornalistas e comunicadores, região norte do Brasil, também muito, muito bom ter vocês aqui com a gente. E deixar aqui um convite, porque agora vai rolar uma discussão muito bacana, acho que muito do que a gente estava conversando aqui passa por isso também, que é a conversa questões identitárias ou estruturais, o que pode o jornalismo de causas. É uma conversa que vai acontecer no Umbuzeiro, quem vai participar é Ana Flor Fernandes, a Raquel Cariri, Christian Góes, com mediação da Rosane Borges. Então vai ser uma atividade bastante bacana. E eu queria aqui esticar com muita força o convite para que vocês colhem para lá, para que a gente acompanhe a atividade. Depois ali também teremos apresentações culturais, como temos feito nas outras atividades. E é isso, agradeço muito. Eu fiquei muito contente de ouvir os relatos de vocês. Acho que a gente que de alguma maneira também faz um pouco disso, a gente se sente fortalecido de saber de outras pessoas que têm esse ímpeto com a comunicação, tão combativos, tão corajosos. Acho que a nossa profissão no Brasil ela é uma profissão muito perigosa. Acho que o jornalista que quer tratar de coisas delicadas, tem que ter muita coragem para fazer o que a gente faz. Então foi realmente inspirador ouvir tudo que vocês têm mobilizado, têm feito. Acho que essa é realmente a comunicação que pode transformar nosso país, pode transformar nosso continente e transformar o cotidiano das pessoas numa experiência melhor, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos que vamos.